tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Michele Ruffini, eu sou enfermeira, sou professora de curso técnico de enfermagem e esse canal foi criado para que você tenha mais facilidade para estudar e possa assistir às aulas com muito mais conforto aí na sua casa onde você está. Então, antes de começar a assistir essa aula, eu te peço, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e curte esse vídeo. Compartilha aí com seus colegas, comenta aqui o que você achou, que isso também é importante para mim. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as camadas da pele. É muito comum que a gente tenha aí algumas dúvidas referente aos tipos de camada, de como que elas se encontram e por que o nosso paciente, às vezes, no tratamento de feridas, ele, dependendo da situação onde o estágio da ferida se encontra, ele refere mais ou menos dor. Isso se deve à camada da pele. Tem um vídeo aqui no meu canal também falando sobre as camadas separadamente ali da pele. Se você ainda não viu, depois vai lá e confere esse vídeo também. Então a gente tem 3 camadas de pele. Você pode ver aí em algumas literaturas, ela traz 2 camadas apenas. As literaturas anteriores, elas trazem ainda 3 camadas. Antes a gente tinha como nomenclatura a epiderme, sendo a primeira camada, a derme sendo a segunda e a tela subcutânea, hoje ela é chamada com essa literatura mais atualizada, mas antes ela recebia o nome de hipoderme. Então é muito comum você encontrar literaturas que trazem esse tipo de classificação. Então vamos lá. Nessas camadas da pele, a parte onde eu vejo de fora, né, que é essa parte que é onde tem os pelos, aonde tem a gente consegue ver os poros, onde a gente consegue verificar ali algumas características de rugas, de ressecamento, de desidratação e também de pequenos quadradinhos que a gente vai chamar ali de queratinócitos, tá bom? Nessa camada do epiderme, então, eu tenho ali uma característica muito importante. Ela é avascular, ela não tem vasos sanguíneos, ela não tem nervos. Ah, Michele, então é por isso que quando a gente tem, às vezes, uma ferida muito superficial, ela não dói? Sim, porque ainda não foram ativadas as terminações nervosas. E é por isso que o paciente não refere dor em uma situação ali bem superficial. Um exemplo, quando você queima ali no fogão, algo parecido, aí aquela queimadura ali, ela foi bem superficial, ela é de primeiro grau, ela só ficou com hiperemia. Muitas das vezes ela queima na hora e depois ela para de doer, porque ela foi muito superficial, tá bom? Em outras palavras, quando essa pele do paciente ela começa a cicatrizar ali na fase da epiderme, o paciente já para de sentir dor. Então isso você já tem ali o pensamento crítico de que é nas partes mais internas que se encontram então as terminações nervosas, que se encontram então ali os vasos sanguíneos, e é por isso que o paciente refere mais dor, tá bom? Então é a fase da epiderme, essa camada, né, de cima, onde a gente tem ali mais 5 camadas córneas diferentes, onde a gente tem a camada ali de queratina, que vai fazer com que a gente tenha uma segurança de não perder tanto líquido assim. Nessa camada também é que faz o controle ali de temperatura através da saída das glândulas sebáceas e das glândulas sudoríparas, que exteriorizam na camada externa ali da nossa pele e que vão levar essa produção de sebo e de suor do lado de fora do nosso corpo. Então eles fazem parte da excreção, tá bom? Na parte da derme, aí a gente já tem outras camadas, outros anexos e que vão fazer parte, então, desse processo de manutenção da pele e do corpo. É ali que a gente vai ter as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, a gente vai ter o folículo piloso, de onde a raiz do pelo se encontra e se exterioriza lá na epiderme. A gente vai ter também artérias e veias que fazem a nutrição, ou seja, levam o oxigênio e os nutrientes para as células para serem nutridas naquela área. A gente também tem na derme parte ali dos nutrientes que serão absorvidos, além das células de Langerhans,
que fazem uma proteção ali da nossa pele. Por exemplo, quando você é acometido por uma picada de inseto, você não tem ali 4 fatores que são exacerbados, que a gente chama de sinais flogísticos: dor, calor, rubor e edema. Isso dá no corpo todo, em qualquer parte da pele, em qualquer parte do nosso sistema também. Porém, quando a gente está se tratando ali de derme, quem vai fazer essa preparação e essa resposta imunológica são as células de Langerhans. E aí no local daquela picada, a gente vai ver ali que fica dolorido, fica demasiado, fica avermelhado. Ela, às vezes tem prurido também, que ela coça, né, devido ali à histamina, por causa do veneno daquele inseto. E a gente também tem a dor, calor, né, fica quente, o rubor e o edema. Tá? Então são 4 sinais relacionados ao sistema imunológico, caso tenha ali alguma agressão. Tá? A gente também tem lá na derme fatores que vão ter diretamente ligados com o sistema nervoso, que são chamados de terminações nervosas. Algumas conexões ali, né, algumas partes, elas são responsáveis por falar com o nosso cérebro o que está acontecendo ali naquela pele. Quando alguém, por exemplo, coloca a mão na sua pele, no seu braço, no seu rosto, lembrando que a pele é o órgão maior do nosso organismo, então ela tem desde aqui o couro cabeludo até o dedão do pé, ele é todo revestido e em toda a sua extensão a gente tem essas características que nós estamos falando aqui. Algumas mais exacerbadas em uns locais e outros menos exacerbadas em outros locais também, tá? Então, além disso, essas terminações nervosas, elas vão fazer com que naquela derme a gente saiba que uma pessoa está pegando de forma de pressão, quando tem um calor muito aumentado, no caso de uma proteção, no caso de um frio. Então, quando você coloca a sua mão, por exemplo, ali numa panela quente, o seu cérebro, ele entende que está quente, ele faz você retirar ali por um processo, né, que a gente chama de processo arco-reflexo, que é do sistema nervoso, mas que atua ali no processo da pele, onde a gente tem essas terminações e os nervos, eles vão levar para o encéfalo a informação de que está quente e o encéfalo vai trazer a informação com a ação, que no caso é a retirada da mão daquela panela quente. Isso em milésimos de segundos. Mas aí você me pergunta, em algumas situações isso não é realizado de forma efetiva. Sim, por exemplo, a doença de hanseníase. A doença, né, de hanseníase, ela afeta a pele e afeta os nervos. Por isso ela deve ser tratada pelo dermatologista e pelo neurologista, por ser uma doença do sistema nervoso também, tá bom? Fora isso, a gente tem a tela subcutânea, que antes era chamado de hipoderme. Aqui, especificamente, a gente tem as células de gordura. Então, a gente sabe que os lipócitos, né, são essas células de gordura ali relacionadas à proteção, relacionado à manutenção da temperatura e também na energia. A gente também conhece que a forma de gerar energia do nosso corpo é pelo ATP, adenosina trifosfato, que fica lá dentro da musculatura, mas que na hora que ela é liberada, ela também libera ali algumas saturações de energia que a gente vai sentir na tela subcutânea, ali em relação àquela camada de gordura que pode ser diferente nas seções do corpo. Por exemplo, na cabeça a gente não tem muito sistema de tela subcutânea, porque eu não preciso de muita gordura, porque a gente já tem a calota craniana protegendo ali o encéfalo. Os órgãos abdominais, onde eu não tenho osso, eu tenho apenas o abdômen, eu tenho ali o peritônio, né, que é uma camada ali que separa ali e protege os órgãos. Eu não tenho camada óssea, por isso é necessário que o organismo ele crie uma resistência maior em certas ocasiões, por exemplo, na gestação. Na gestação a gente tem um acúmulo de gordura na parede visceral, também abdominal, e na parede da pele, favorecendo mais ainda a proteção daquele feto durante a gestação. Então, de hanseníase, falou também sobre outros processos até de gestação. E o que isso quer dizer? Quer dizer, gente, que a pele ela é incrível na sua formação e que também a gente precisa ter esse pensamento crítico.
Se eu tenho um paciente com feridas, eu tenho que pensar que aquele órgão ali é um órgão do sistema e que faz também interação com os órgãos internos. Então, quanto mais conhecimento das camadas da pele eu tenho, melhor vai ser a interação com o nosso paciente no tratamento de feridas. Tá bom? Então, conhecer as camadas da pele que você está cicatrizando a ferida é primordial para que você entenda também as queixas e consiga colocar ali uma cobertura ou uma tecnologia voltada para a cicatrização mais eficiente do seu paciente, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se você tem alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários, curte esse vídeo também, é importante, e se até agora você está aqui e você é novo no canal e ainda não se inscreveu, se inscreve aqui que é muito importante e ativa seu sininho. E até a próxima aula!